Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas, apresentado por Rafael Augustus. Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas, onde nós mostramos aquelas terapias que te ajudam a viver ainda melhor. Bom, a gente lembra que esse episódio e todos os outros, para você acessar e ouvir e até mesmo assistir, basta você clicar no seu tocador de podcast preferido, lá naquele espaço de busca e colocar RIC Podcasts, Caminhos para a Felicidade. A gente agradece também a Yoshi, que cedeu esse espaço para a gravação desse episódio. Bom, o tema de hoje nós vamos falar sobre acupuntura, que é aquela técnica, aquela terapia que utiliza agulhas aplicadas nas nossas terminações nervosas para ajudar aí o nosso corpo até mesmo a curar doenças. Nossa convidada de hoje é a Aniele Hayashi, seja muito bem-vinda, fisioterapeuta, especialista em acupuntura e trabalha com a técnica há mais de 19 anos, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre acupuntura, né? Trazer um pouco mais de informação. Muita gente tem muitas dúvidas, né, em relação à acupuntura. Então vai ser bacana assim, falar um pouquinho mais, né, sobre isso. E começando, fala pra gente, é uma técnica milenar, né? De onde surgiu a acupuntura? Então, acredita-se que existe já mais ou menos há mais de 5.000 anos, né? E ela foi desenvolvida, né, principalmente ali na região, na Ásia, né, em geral, e especificamente na China. Né? E acredita-se que começou, eles usavam assim bem pedras pontiagudas, né, para estimular. Naquela época não existia agulha, né? Sim, e para estimular, né, os pontos de dor que eles relatavam na época. E foi sendo aperfeiçoado, né, à medida do tempo. E na prática, hoje em dia, como que ela é utilizada? Então, assim, na verdade, agora a gente usa, são agulhas bem finas, né? Tem uma informação bem interessante que a agulha da acupuntura é 10 vezes mais fina do que a injeção, né? A agulha da injeção. Então, muita gente tem medo da agulha, né? A palavra agulha assusta. Mas ela é muito fininha, né? São agulhas esterilizadas, descartáveis, né? Ela penetra, depende, assim, da parte do organismo que vai ser utilizada. Então, ela penetra mais ou menos 0,3 a 0,5 milímetros. A pessoa chega a sentir? Mais. Sim, tem regiões que são mais sensíveis, né? Como os pés, as mãos, né? A face, né? O rosto. Mas é muito tranquilo. A gente vai estimular as regiões, né? Que são os pontos específicos da acupuntura ao longo do organismo. E a senhora falou da questão das partes do corpo. Certo. No caso, onde ela pode ser aplicada? Em qualquer parte? Em qualquer região do corpo, né, tem os trajetos que a gente chama de meridianos, né, que tem a localização dos pontos específicos, mas praticamente no corpo inteiro. E assim, ela é utilizada tem alguma contraindicação ou qualquer pessoa pode fazer acupuntura? Não, qualquer pessoa de todas as idades. Crianças, até usada bastante em animais, então é bem tranquilo. É uma terapia bem... que pode ser usada por todos. E que tipo de doenças, que tipo de problemas ela ajuda a tratar? Praticamente todos. Assim, a acupuntura, em geral, ela é mais usada para dores em geral, né? Analgesia tem um efeito muito eficaz, muito rápido. É instantâneo o efeito? Dependendo do caso, sim. Né? Principalmente nos casos de lesões, torcicolo, né? A parte muscular, tem um efeito bem rápido. E qual que é a explicação científica para isso acontecer? O simples fato da agulha penetrar ali, tocar no nervo, já tira a dor, simplesmente? Ela vai estimular a região que vai atingir o sistema nervoso periférico, né? Daí, assim, a parte fisiológica, né, que é bem complicada, mas, assim, falando em geral, ela estimula o sistema nervoso periférico, né, que manda uma mensagem para o cérebro, que daí ele vai estimular a liberação de substâncias químicas no organismo na função que a gente quer. Então, isso vai depender da localização dos pontos, né? Então, a gente estuda, dependendo da localização que vai ser estimulado, para determinada função. Por exemplo, eu vou querer fazer uma analgesia, né? Eliminar as dores. Então, a gente utiliza determinados pontos no organismo e daí o próprio organismo vai liberar essas substâncias químicas. É uma terapia totalmente natural.
E, por exemplo, a gente já viu aí alguns vídeos, até mesmo fotos, sendo feita no pé, na orelha também. No caso, quando utilizar, por exemplo, eu tenho um problema de dor de cabeça. Para dor de cabeça é a orelha. Não, para dor de cabeça a gente faz no pé. Ou para dor de cabeça é na cabeça. Tem alguns pontos específicos ou depende de cada pessoa? Depende de... Então, a gente trabalha com equilíbrio energético, né? Então, depende do diagnóstico, depende de vários sintomas. Então, assim, na primeira consulta, a gente tem que fazer uma avaliação clínica, né? Olhar os exames, ver os sintomas, ver a causa, né? O porquê que... A causa principal do problema, da doença. Isso, né? Do que a pessoa está procurando, né? E daí, sim, vai ser feita uma avaliação e um conjunto de pontos, né, que vão ser tratados. Então, não é especificamente se a pessoa está com dor de cabeça que vão ser feitas na cabeça, né, os pontos, né? Mas se for uma consulta assim mais rápida, a pessoa chega na clínica, no consultório e está com uma dor de cabeça, você não tem nenhum exame nem nada. Geralmente, aplica-se a técnica onde? Daí pode ser em pontos locais, tá? Mas só para... relatar que não é o ideal, tá? Fazer isso. Sim, então, eu preciso tirar, sim. porque assim, uma pessoa que tem dor de cabeça, né, não vai ser igual a uma outra pessoa que também está com cefaleia, com dor de cabeça. Sim. Tá? Então eu preciso avaliar a causa, né? Então tem vários desequilíbrios energéticos, então eu preciso ver o que está causando. Porque de uma pessoa, por exemplo, pode ser causado por um estresse e de uma outra pessoa pode ser tensional, entendeu? São coisas diferentes. Sim. Então precisa ser analisado isso. Um exemplo, o estresse. Seria aplicado onde? Seria uma dor de cabeça causada por estresse. A senhora terminou lá, fez todo o diagnóstico, seja nas perguntas, seja nos exames. Bom, foi comprovado, não tem nenhum problema, é por estresse. E aí, onde vai ser aplicada essa acupuntura? Geralmente na região do braço, né, das mãos. E também pode ser feito... Na palma das mãos? Mas na parte... Nas costas. Nas costas, isso. Nas costas das mãos. Mais até na região do braço, antebraço. E na face mesmo. Em média, quantas aplicações? Por exemplo, é uma dor de cabeça nas costas da mão. Depende da intensidade ou não? Para essa técnica a gente aplica 5 agulhadas. Depende da causa, depende do desequilíbrio. Tá? Mas em média, assim, a gente usa mais ou menos umas 10 agulhas. De 10 a 20 agulhas. No local? Vários locais do corpo, né? Sim. Por exemplo, aplicada na mão, ali na mão pode ir no máximo quantas agulhas? Não tem um número mínimo. Pode Sim. ser feitos várias, 5 a 10. E no caso, a pessoa ela fica com aquelas agulhas, porque a gente vê que vocês aplicam e deixam certo. A técnica. Ou aplica e tira. Então, a agulha é inserida, né? Fica mais ou menos... Aí o paciente fica repousando em média de 20 minutos. Com a agulha ali dentro. Com a agulha ali, repousando, e depois a agulha retirada. No caso da auriculoterapia, por exemplo, né, as agulhas são feitas na orelha. Pode ser feita com sementes de mostarda, cristais ou microagulhas mesmo. Mas só colocar a semente de mostarda? Isso, na orelha, e daí a pessoa vai ficar, dura mais ou menos com a agulha, ou semente, ou cristal, durante uma semana. Mas aí utilizando semente, mas não penetra a pele? No caso da microagulha, sim. A semente e os cristais tem que ser feita uma estimulação pelo próprio paciente. Né? Eu mostro onde foi colocado. Sim. E a pessoa vai estimulando ao decorrer do dia, ao longo do dia. E no caso, por exemplo, tem algumas especialidades que tratam com acupuntura. A senhora é especialista em fertilidade da mulher. No caso, nesses casos, de que forma que ela é aplicada? Então, essa parte, eu trabalho especificamente com fertilidade e saúde da mulher, né? É uma área bem específica, né? Uma área relativamente nova, né? Muitas pessoas não conhecem, né? Não sabem muito a respeito. Eu trato a parte de os casais, né? Não, então muita gente pensa que é só as mulheres, mas não, eu trato o casal. Pessoas que estão em tratamento tentando naturalmente ou com ajuda de reprodução assistida, né? No caso de FIV, inseminação artificial, coito programado. E qual que é a comprovação? Em que sentido? Qual que é a comprovação que realmente dá certo? Porque a acupuntura ela vai estimular terminações nervosas que podem fazer com que a mulher aí consiga ter filho? Isso, é trabalhado vários pontos, né? De novo, a gente vai ver o diagnóstico da pessoa.
E, por exemplo, a gente trabalha bastante, por exemplo, aumento da circulação na região dos ovários, do útero, né? O que vai proporcionar um aumento de chance para a gestação, né? Vai ajudar na fertilidade. E não quer dizer que é questão de fertilidade, tem que dar na região genital ou pélvica ali. Outros pontos são aplicados para atingir outro órgão, é mais ou menos assim? Foi importante você falar isso, porque muita gente, né, fica com medo, fala, nossa, principalmente os homens, né, pergunta, meu Deus, onde vai ser colocado essas agulhas, né? Deve doer, uma né? dúvida muito frequente. Então, mas assim, geralmente na região do abdômen inferior, né? Sim. Na região ali do útero e na região das pernas. Do joelho para baixo. Aí vem a pergunta, por que das pernas, né? O que tem a ver com a... Tipo na canela? Isso, né? No tornozelo. Justamente porque é um trajeto, como eu disse anteriormente, a gente trabalha com o trajeto, né? Dos pontos, do meridiano. E da parte da fertilidade, esse trajeto ele segue na região das pernas, na parte inferior. Por isso é bastante usado também. A gente ouve muito que na sola do pé, ali na planta do pé, nós temos praticamente todos os órgãos e na acupuntura você consegue atingi-los por ali. Isso acontece mesmo? Sim, tem os pontos de acupuntura na região na planta, né, dos pés, assim como tem todo o mapeamento do corpo também nas orelhas, né? A mesma ideia. Só que assim, a gente pode usar as agulhas, mas assim, acredito que na planta dos pés especificamente a gente usa uma outra técnica, né? O shiatsu, né? Que é um estímulo, mas daí não usa agulha, né? O estímulo com a própria mão. Em alguns pontos, né? Especificamente na planta dos pés. E no caso, o Ministério da Saúde ele aprovou a acupuntura como uma terapia utilizada e até mesmo recomendada, certificada pelos médicos na ajuda no tratamento de doenças. Como é que vocês veem quanto isso, já que a acupuntura, muitas pessoas acreditavam, tipo, eu vou me dar agulhada para curar uma doença, e isso agora cientificamente está comprovado, né? Como é que vocês veem esse reconhecimento? Muito importante, né? Inclusive, foi também confirmado pela Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, mais de 40 doenças, né, que podem ser tratadas com acupuntura. E ao contrário de que muitas pessoas pensam, tem vários estudos científicos que comprovam a eficácia da acupuntura, né? Por exemplo, da minha área especificamente de fertilidade, tem vários estudos científicos que, por exemplo, aumenta até 40% aumenta a chance de sucesso de um tratamento de pessoas que estão em reprodução assistida, por exemplo. Então, é um número muito grande, né? Sim. E no caso, como é que vocês, acupunturistas, lidam com esse preconceito? Ainda existe, né? E como que vocês fazem? Vocês simplesmente fingem que não veem, tentam argumentar? Como que, na sua opinião, seria o melhor tratamento para esse tipo de atitude? Então, hoje em dia a gente tem a ajuda das redes sociais, né? Então, eu procuro trazer bastante informação, né? Facebook, Instagram. Então, eu gosto de publicar fazer bastante posts relacionados com muita informação. Quando o paciente vem, eu procuro explicar a parte fisiológica, mostrar todos os estudos científicos. Então, eu tenho todos ali no meu consultório, os embasamentos, né? Para realmente deixar a pessoa ver que realmente tem um embasamento científico e que realmente funciona, né? Que tem toda essa comprovação científica, né? E já chegou a atender algum paciente, por exemplo, a esposa levou, a mãe levou o filho, que chegou lá e falou assim, não acredito nisso, não vou fazer, e aí saiu de lá outra pessoa? Na verdade é bem difícil, né? Porque na verdade quem vai procurar já acupuntura, que gosta da técnica, né? Procura geralmente uma terapia mais natural, né? Então acaba assim que já tem já gosta, né, da técnica, né? Então assim, nunca peguei uma pessoa que já chega desacreditada. Aconteceu já por exemplo, geralmente eu trato casais, o marido ou a esposa fica um pouco de receio, vamos dizer assim, né, da eficácia. E daí, que eu te falei, daí eu trazendo informações, explicando toda a técnica, eles acabam saindo satisfeitos, e isso que você falou agora, né? A maior prova são os resultados. Sim. Né? Então, quando vem o resultado, daí a pessoa acaba
acreditando, né? Sim, na marra, né, digamos assim. Isso. E nesses 19 anos de experiência da senhora na área, me explica, qual que foi aquele caso mais emblemático que você utiliza até mesmo quando vai falar para as pessoas, contar, aquele que tira de exemplo mesmo? Olha, tem vários, viu, ao decorrer desses anos, viu? Mas, assim, eu particularmente gosto muito dessa área de fertilidade, né? Eu acho que a gente consegue ajudar um pouquinho as pessoas a realizarem um sonho, né? Da maternidade, né? Então, eu amo muito o que eu faço. Então, assim, tem vários casos, mas um caso especificamente que eu sempre procuro falar para os pacientes, né? Como estímulo, né? É uma paciente que fez mais de 10 fertilizações in vitro, 10 vezes a FIV, e na última tentativa ela conseguiu um embrião, e esse embrião, graças a Deus, deu certo. A FIV aí é a questão da fertilização in vitro, né? Isso, a fertilização in vitro, tá? E é muito difícil, né? Quem está em tratamento é um processo muito estressante, né? Tem o estresse psicológico, o estresse físico, né? Muita medicação, né? Que a paciente tem que tomar, e a parte financeira, né? Com certeza, que pega bastante também, né? E ela tentou 10 vezes e depois fez as sessões... Na última tentativa, ela falou para mim que ia ser a última vez que ela ia tentar, e a gente conseguiu, deu certo. E no caso dela especificamente, onde foram aplicadas e quantas agulhas e quantas vezes na semana, por exemplo, ela teve que fazer a terapia? A gente, assim, o ideal, né, a gente explica para a paciente sempre, a paciente, por exemplo, que está em fertilização in vitro, começar pelo menos uns 3 meses antes de iniciar o tratamento das medicações. Sim. Por quê? Para ter tempo da gente corrigir, né, equilibrar melhor o organismo. 3 meses também é o ciclo de renovação dos óvulos, né, do espermatozoide também, no caso do homem, para a gente tentar melhorar a qualidade, né, e esse equilíbrio mesmo para aumentar a chance de sucesso daí do tratamento. E nela a senhora aplicou quantas e onde? A gente fez esses 3 meses, foram aplicados na região do abdômen e nas pernas. Sim. E quantas mais ou menos agulhas em cada região? A média por sessão, né? A sessão dura mais ou menos 45 minutos, 1 hora. A média de 10 a 20 agulhas por sessão. 10 aqui na região do abdômen e 10 na perna. Mais ou menos, isso. E na perna é sempre abaixo da canela ou na coxa também podem ser aplicadas? Isso, um pouquinho na coxa também. A maioria das agulhas na região das pernas mesmo. E o que a senhora tem a dizer para as pessoas que têm vontade de fazer acupuntura, estão com um problema, estão nos ouvindo, nos assistindo, e aí ainda tem receio dessa terapia? Dá um recado para essas pessoas. Eu gostaria de falar para tentar fazer, eu acho assim, é fantástico, né? Como eu disse, a palavra agulha assusta muito, né? Mas podem ficar tranquilos que realmente as agulhas são muito finas. As pessoas vão para a sessão, né? Eu falo para elas, aproveita o tempinho que vocês têm para um relaxamento mesmo. Por incrível que pareça, as pessoas dormem durante a sessão, chegam a dormir, né? Relaxar mesmo. É uma técnica super natural, né? Eu acho isso aqui a principal propaganda da acupuntura, vamos dizer assim, hoje em dia. Ela estimula o próprio organismo a liberar substâncias, né? A gente consegue atingir os objetivos com o próprio organismo. Então, assim, é uma terapia super natural. Hoje em dia tem muita medicação envolvida, né? Então, assim, eu super recomendo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as gestantes podem e devem fazer acupuntura. Eu trabalho muito com gestantes também, né? Porque gestante não pode tomar nada de medicação, né? Então, e a acupuntura é fantástico, né? Para tudo isso. Então, bebês, né? Eu não faço, mas é muito usado também em crianças. Então, eu super recomendo. É isso aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter participado aqui do nosso podcast. Agradeço a oportunidade. Foi ótimo trazer um pouquinho de informação da acupuntura. Obrigado. Bom, gente, esse episódio e todos os outros, para você ter acesso, basta você colocar no seu tocador de podcast preferido RIC Podcasts, Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. Até o próximo episódio.